está acontecendo nos bastidores da Marvel. Eu vou começar trazendo um pouco de informação aqui. A Disney, né, que é a empresa que está por trás da Marvel e agora também acabou adquirindo algumas outras empresas, como a Fox, por exemplo. A Disney ela tem passado por alguns problemas referentes à grana, né? Então, embora ela seja muito poderosa, um fato é que ela acabou fazendo alguns investimentos que não deram tão certo. A própria aquisição da Fox, eu comentei, é uma coisa que ainda não se pagou, ainda não deu esse retorno. E aí quem vive aí no mundo dos negócios tem ligado um alerta na cabeça. Para piorar, um outro sinal que ela demonstrou foi estar recontratando o Bob Iger, né, que é um CEO que já levou a Disney assim, para grandes sucessos e havia saído e foi recontratado para poder tentar mudar um pouco da situação da Disney, o que também liga um alerta aí na cabeça de quem vive no mundo dos negócios, né? Então, às vezes a gente vê a Marvel tão poderosa, com lançamentos assim fixos, né, cumprindo os lançamentos. Claro que a gente repara que tem alguma coisa ou outra que não tá legal, mas talvez isso seja um reflexo do que está acontecendo nos bastidores com a própria Disney, né? E isso não é opinião, não, tá bom? Isso são coisas que estão acontecendo. Quem pesquisar um pouquinho vai encontrar aí diversos sites, diversas pessoas comentando desses problemas financeiros que a Disney tem passado. Um outro ponto dentro desses problemas também, eu encontrei aqui a galera falando muito sobre o Disney Plus, que foi um investimento também muito grande. Eles fizeram muita grana, só que o investimento que eles fizeram para poder captar esse público, né, investimento na programação, também assim, não se pagou da maneira que eles haviam imaginado, né? Então, assim, a Netflix continua no topo dos streamings, né, mesmo com o sucesso que a gente vê aqui de fora da Disney, né? A Netflix, ela investiu bastante no começo, foi pioneira nisso, e ela já vive aí com todo esse investimento hoje. Mas a Disney, ela está correndo atrás, né, de garantir um share, um pedaço maior aí para os seus investidores, né? Alan, você tem alguma informação dessa situação aí da Disney? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente. Eu acho que o grande problema aqui que a gente vai tentar investigar é o leque de problemas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e não é só com a Disney não, né? Eu acho que você tem aí um grande impasse que a indústria do cinema e da televisão não está sabendo resolver, não está sabendo para que lado atira, né? Porque de um lado você tem uma vontade muito grande de migrar para o streaming. O cinema me parece um espaço que acho que não vai acabar, mas que está em uma certa decadência como espaço físico de ambiente de filme, né? A nova geração é uma geração muito imediatista, que não liga tanto para o espaço cinematográfico quanto as gerações passadas, né? E nesse sentido, eu vejo que esse poderia ser um primeiro problema, né? Você está indeciso entre migrar totalmente para o streaming ou ficar no cinema. E aí, como você está nesse dilema, você não consegue mensurar exatamente qual é o grau de sucesso dos seus filmes ou das suas produções, né? Inicialmente, você tinha assim, o cara media bilheteria. Então, fez tantos milhões de bilheteria no mundo, resultado bom, positivo, negativo, fim de papo. Agora, é difícil você até calcular quantas pessoas estão no teu streaming em função de determinado filme ou de determinada produção. Isso deixa espaço para uma dúvida muito grande em relação ao que está sendo produzido e ao sucesso de tudo isso. Então você põe, por exemplo, lá uma produção, vou falando alguns títulos aqui de vez em quando, né? Mas, por exemplo, Mulher Hulk. A gente não consegue definir em que grau Mulher Hulk foi um sucesso ou não. Então, pode ter sido um fiasco de crítica, mas um sucesso de bilheteria, não sei se é o caso, estou só conjecturando aqui um exemplo. E nesse sentido, se você não consegue medir o grau de sucesso, você também não consegue medir o que investir ou não, o que está dando resultado ou não. Você vai para as redes sociais, isso aí a gente vai levantar essa bola depois também, você tem um mundo polarizado, inclusive no ambiente nerd, né? Para alguns, qualquer coisa que lança é lacração, e outras coisas são assim, é o que eu quero ver mesmo, então é conservador ou coisa do tipo. Então fica essa briga e ninguém consegue, na verdade, criar um mecanismo para medir o que está sendo sucesso. E nesse sentido fica essa coisa de, vou recontratar o CEO que deu certo, vou investir em filme que deu certo, vamos cancelar uma coisa, vamos remanejar outra. A verdade é que eu acho que a Marvel e outros mecanismos de streaming ou outras empresas estão bastante perdidas em relação a conseguir captar essa informação. O que está sendo realmente sucesso no momento, né?
Muito bem, muito bem. Eu concordo, nós tem tudo isso mesmo. E você, Marcelo, você acha que os problemas dos bastidores aí da Disney podem acabar influenciando o produto final dentro da Marvel? O que você acha? Cara, assim, num âmbito geral, a gente consegue... É porque a Disney, o nome dela tem um impacto. Ela tem toda uma carga com o que o nome dela traz. Então, às vezes, nem é tanto um problema ou vai quebrar ou algo do gênero, mas é algum movimento que ela faz que não se encaixa muito bem nos parâmetros atuais que deixa essa sensação de que ela está falindo, está quebrando, não está acertando. Certo? Então a gente pega, por exemplo, outros streamings. Se você for olhar de uma maneira mais assertiva dentro de outros streamings, você pode ver que eles estão cancelando ou eles estão enxugando muita coisa para o cenário atual, tanto de filmes ou séries, saca? Então eu acho que a Disney, ela experimentou essa fórmula do blockbuster, do super-herói. Ela abraçou isso de uma maneira tão forte que ela só quer simplesmente jogar isso, a gente não tem como mensurar. Por exemplo, se a gente for ver a quantidade de séries que foram lançadas, vamos pegar aquele primeiro período da Marvel, que foi os primeiros 10 anos. Tudo foi lançado com uma cronologia muito cuidadosa. Depois do Ultimato, parece que eles resolveram expandir o universo deles de uma tal maneira que eles jogavam para um público sedento, mas o público estava sedento de ultimato, de nível ultimato de coisas. Sim. Então agora a gente fica nesse contrapeso do tipo, ela vai ter que sempre entregar uma coisa muito forte para ela continuar sendo forte, ou o próprio público vai dar o tempo para ela fazer o que é necessário para poder refazer um outro arco dentro da Marvel, isso tendo em vista dentro de outros streams também, porque pode ver, por exemplo, a Amazon, o que pega na Amazon, assim, que leva a galera a assistir, The Boys. Então, eu acho que a Disney, ela, é o que eu falo, é o impacto do nome. É acima de tudo isso. A Netflix é pioneira, a Amazon tem conteúdo bom, mas o nome Disney, por si só, ele já tem todo um cacife por trás. Bom, já que a gente está até justamente nesse primeiro ponto falando da questão do streaming, acho que a gente pode pensar, acho que no começo, esse fenômeno mesmo, né? O que é o streaming? Porque quando tinha só a Netflix, todo mundo se empolgou muito. Só que você ainda tinha um leque de coisas, nem tudo estava na Netflix. Então, eu vou pro cinema, quem gosta de baixar o filme ainda baixava, locadora foi morrendo aos poucos e tal, mas ainda tinha locadora. E, de repente, você tem muita coisa para ver. Então, acho que tá quase todo mundo chegando num ponto, assim, em que você não perde mais muito tempo com aquilo que não te agrada logo. Né? Outro dia eu tava vendo, a Netflix cancelou algumas séries, o pessoal, não, mas por que cancelou? A crítica elogiou, não sei o quê. Aí a Netflix falou, o nosso parâmetro não é elogio. Nosso parâmetro é quem começou uma coisa e foi até o final dela. Né? Então, quem foi até o último episódio, que é ali que eles conseguem medir o público naquele seriado. O nível é uma espécie de engajamento, né? Se não chegou até o final, significa que a galera debandou, não vai voltar para uma segunda temporada, né? A menos que, às vezes, tem fenômenos, né? A coisa repercute tanto que a galera vem e começa a assistir desde a primeira. Mas o fato é que você tem muita opção. Eu acho que a grande questão aí, até que o Marcelo colocou, que realmente a Disney tem um peso muito forte como nome. Eu lembro quando a Disney, anos atrás, começou a falar que ia comprar as coisas da Marvel, foi uma loucura no meio nerd que todo mundo curtiu. Porque era tanta loucura, assim, tem direito da Marvel com a Fox, com não sei quem, a Disney vai centralizar e vai dar uma boa estrutura para isso. O que acontece é que eu acho que a Disney comprou um material que ela não entende. A bem da verdade é isso, ela comprou um material que ela não conseguiu captar. Mas a verdade é que a Disney tem uma proposta, só que o mercado nerd
em grande parte, é diversificado demais para essa proposta que a Disney tem ainda. E ela não quer aceitar que ela tem um público ainda que quer olhar para o passado, que quer o estilo do herói do passado. Eu acho até, Marcelo, nesse ponto eu discordo levemente de você, que eu acho que a galera, a princípio foi isso mesmo, a galera queria tudo nível ultimato. Mas chegou num certo ponto que a galera começou a falar, cadê a essência do super-herói? Né? Cadê um bom filme do novo Homem-Formiga, um bom filme da Capitã Marvel, um bom filme XYZ? Faltou isso. A essência dos personagens você não conseguiu mais ver. Em toda a era Marvel, você tinha, na primeira era lá até o Ultimato, você tinha a essência do personagem ali. Agora você não tem mais. Você tem aí N propostas que não são nem de boas histórias e nem de boas colocações dos personagens. Então, nesse sentido, a Disney eu acho que tem um problema que é global dos streamings, né? Essa debandada a partir de você ter muitas opções, mas ao mesmo tempo tem o não entendimento de um material que ela comprou. Eu não vou entrar na esfera galáctica agora, mas a mesma coisa aconteceu com Star Wars, a meu ver. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!